Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa unidade número 12, né? Hoje nós vamos fazer nossa parte número 2, que é fontes de energia. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos ver alguns assuntos das partes mais importantes da aula passada, que também foi sobre as fontes de energia. Bom, nós vimos que a energia ela é encontrada principalmente na natureza, como fonte primária. Para se utilizar, é necessário ser transformada de alguma forma, ou seja, ela se torna secundária. Então, as fontes de energia, por exemplo, energia elétrica, nós encontramos ela como fonte primária, que é a partir das águas. Depois, nós transformamos ela em parte secundária, ou seja, a partir das suas correntes elétricas, né? Nós não transformamos particularmente a água em energia, mas sim a sua movimentação a partir das turbinas, né? Que fica nas usinas hidrelétricas. A partir daquela movimentação, nós temos a energia como nós conhecemos hoje, a energia elétrica. As fontes de energia primária, elas são divididas em renováveis e não renováveis. Lembre-se, o petróleo é uma energia não renovável. A energia elétrica, né, ou seja, as usinas hidrelétricas, elas são uma energia renováveis. A energia eólica, ela é uma energia renovável. A energia solar é uma energia renovável, né? Enfim, nós temos alguns outros exemplos de energias renováveis e não renováveis também. Os combustíveis eles são utilizados desde a antiguidade, principalmente para o cozimento de alimentos, proteção e manipulação de materiais, como metal, como por exemplo o fogo, né? Nós utilizamos, né, hoje com algumas outras finalidades, mas naquela época, né, pela antiguidade, eles utilizavam para afastar, como por exemplo os animais, o fogo, né? Depois eles utilizavam também o fogo também para se aquecer em épocas muito frias também, e algumas outras fontes, e para o cozimento também de alguns alimentos naquela época. Como nós temos no outro item, ó, os principais combustíveis a ser utilizados pela antiguidade é a biomassa, ou seja, a madeira, né? Eles utilizavam, ou a lenha, a gente pode também classificar. Eles utilizavam a partir do fogo para se proteger, né? Principalmente e para a sua alimentação. Desde a Revolução Industrial, os combustíveis fósseis são utilizados em massa, né? Principalmente o petróleo. O petróleo e o gás natural são hidrocarbonetos formados em bacias sedimentares, principalmente marítimas e de grandes lagos. Nós vimos também na aula passada que a gente pode encontrar petróleo em terra firme, como por exemplo, nós temos lá em todo o Oriente Médio, ou grande parte dele, né? Então, lá em terra firme, por exemplo, já dei um exemplo, que lá na Amazônia também, algumas regiões já foram descobertas petróleos, mas é um petróleo de uma qualidade ruim. Por isso que não tem grande investimento e também por leis, seja elas federais, estaduais ou municipais, que proíbe a extração de petróleo naquelas localidades, porque pode ter uma grande devastação ambiental, tá bom? Então essas foram as principais partes da nossa aula passada. Sobre a aula de hoje, nós vamos começar o proálcool, daí nós vamos falar que está ainda na sua unidade número 12. Aí tem mais dois assuntos que nós vamos incluir nesta unidade no número 12, mas na apostila de vocês está na unidade número 13, que é o quê? O carvão mineral e o Programa Nuclear Brasileiro, né? O que seria o Programa Nuclear Brasileiro, né? Nós vamos comentar um pouco também. Está lá na apostila de vocês na página 195 até a página 198. Lembrando-se que no final da sua unidade número 12, vocês têm alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Então, faça eles também. No final da nossa aula, eu vou fazer um resumo, também nós vamos fazer um exercício juntos e deixarei 3 exercícios extras na sala do Class. São exercícios que não tem na apostila de vocês também.
Então vamos começar falando sobre o Proálcool. O que seria o Proálcool, quando surgiu e para que surgiu também o programa Proálcool, né? Que ele foi criado lá em 1975 a partir do grande preço do petróleo, seja ele nacional ou seja ele internacional, que fez disparar o preço da gasolina em todo o mundo. Então, o objetivo era substituir a gasolina pela crise mundial do petróleo durante a década de 1970. Então, desenvolveu-se a partir da cana-de-açúcar o álcool e criou-se o programa Proálcool, que foi para substituir a gasolina, ou parte dela ou a totalidade dela também. Foram oferecidos vários incentivos fiscais a empresas e para os empresários também, principalmente os bancários com juros baixos de taxa de mercado para os produtores de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolveram os carros movidos a álcool, né? E a área de plantio, nós temos que lembrar, a cana-de-açúcar, ela é monocultura, ou seja, uma única cultura. Não tem como a gente plantar numa área de cana-de-açúcar alguma outra cultura, ou também a rotação, né, a rotatividade de culturas. Geralmente, eles colhem a cana-de-açúcar e depois plantam novamente a cana-de-açúcar. Não tem este movimento, como nós temos algumas outras áreas de agricultura, que se planta às vezes a soja numa época, depois na outra época milho e na outra época o trigo. Não, na cana-de-açúcar geralmente só se planta a cana-de-açúcar, tá bom? Então foi a partir deste movimento que se criaram o Proálcool, né? Então, Proálcool houve sim incentivo por parte do governo em empréstimos com juros muito baixos, incentivos fiscais principalmente para indústrias automobilísticas, para eles estarem o quê? Fabricando carros a álcool. E depois, posteriormente, alguns anos, surgiu o carro Flex, que é o carro, daí no caso, a álcool e a gasolina. Então, você pode estar escolhendo. Se o preço do álcool é muito elevado, você pode estar colocando a gasolina ou também você pode estar invertindo também, não tem problema nenhum. Mas isso foi alguns anos posterior, principalmente a partir da década de 1990, tá bom? E quais foram os resultados a partir do programa Proálcool? Em 1991, aproximadamente já 60% dos carros do país, eles eram movidos já a essa fonte de energia, ou seja, o Proálcool. Então, para vocês verem como as indústrias, como a população, eles foram incentivados a estar utilizando e fazer a fabricação. E como teve um aceite grande em toda a parte da população, né? Mais de 60% disso. Ou seja, naquela época, né, não existia tantos carros como existe hoje. Naquela época, cerca de 6 milhões, de carros já eram movidos a álcool. Então, para vocês verem como que teve uma aceitação muito elevada naquela época na substituição do petróleo pelo Proálcool, né? Alguns problemas surgiram também durante esta fase também do Proálcool, como, por exemplo, o governo, como mesmo disse, ele subsidiou grande parte da fabricação, grande parte de toda a montagem, toda a parte das pesquisas também para se chegar a Proálcool, né? Para se chegar ao álcool, né? Que nós conhecemos como hoje. E houve alguns problemas, principalmente para o governo, que foi o quê? A elevação de toda a dívida pública em consequência dos benefícios concedidos, ou seja, o governo ele subsidiou. Quando o governo ele subsidia qualquer área, né, até hoje em dia, ele está pegando dinheiro público e ele está ajudando a indústria, né, ou ele não está recolhendo os impostos. Então, hoje, como nós temos algumas leis hoje, como por exemplo a lei da responsabilidade fiscal, hoje que é existente aqui no Brasil, que foi criado agora nos anos de 2000, né, de 2000, 2010, mais ou menos. Para o governo fazer um subsídio para hoje qualquer área, ele tem que diminuir, ele pode estar pegando e diminuindo em alguma empresa, ou às vezes, no caso, em alguma área, mas ele tem que recompensar em outra. Por isso que, por muitas vezes, a gente escuta nos meios de comunicação que o governo ele vai subsidiar
por exemplo, empregos. Ele vai abaixar, às vezes, algumas vezes imposto, que daí, no caso, os empresários pagam. Mas daí ele aumenta um outro imposto. Por quê? Isso agora é lei. Então, a partir do momento que ele abaixa alguma taxa, ou às vezes alguns juros, para às vezes algum banco ou empresa, ele tem que subir o outro, para ele ter essa compensação em grande parte, principalmente sobre os impostos. Naquela época não existia isso. Então o governo, ele deixou de arrecadar bastante impostos, mas ele não teve alguma outra recomposição. Então ele ficou com um déficit muito grande. Aumento de grandes áreas, principalmente, como eu disse aqui para vocês, de monoculturas, né? Ou seja, os latifúndios. Então, também houve uma grande desmatação, né? Ou seja, desmataram grandes áreas para se plantar a cana-de-açúcar. Por quê? Ela teve um valor muito alto no seu começo. Ainda tem hoje, até hoje, né? Mas naquela época foi. Por quê? Precisasse de muita cana e naquela época não tinha. Ou seja, entra aquela, né, teoria da oferta e da procura também. Elevação dos preços de alguns gêneros alimentícios, pois ocorreu a redução de cultivos de alimentos de substituição à cana-de-açúcar. Ou seja, deixaram de plantar alguns outros tipos de alimentos para se plantar a cana-de-açúcar. Então, o que causou também o desabastecimento em supermercados, o que fez o preço elevar, ou seja, aumentou também a inflação na época. E também uma grande, já era esperada, né? Porque se pegaram e desmataram grandes áreas, principalmente a floresta amazônica, né? Principalmente o Cerrado brasileiro e a Mata Atlântica. Naquela época houve um aumento significativo para estar plantando a cana-de-açúcar. Então houve um aumento também das queimadas, né? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da época que mostra os carros sendo abastecidos com álcool, né? Lá na década de 1980, 1990, tá bom? Então, aqui nós temos algumas consequências, daí no caso, durante a evolução, daí no caso do proálcool. Então, aqui nós temos as plantações da cana-de-açúcar, que até o ano de 2010, você podia colocar fogo nos canaviais. Hoje em dia é proibido, então hoje em dia já existe o processo de mecanização, ou seja, a partir de quê? Tratores, de colhedeiras, enfim, toda a parte de maquinário. Então, hoje em dia, já se pegou e diminuiu bastante, né? Toda essa grande parte das pessoas irem, né, colher a cana. E aqui temos uma outra foto, que é a foto do meio, que nós podemos ver. Daí, no caso, um homem está colhendo a cana, como era feito até a aprovação da lei que se proibiu, né, a queimada de canaviais, né? Hoje é proibido. Se alguns órgãos federais ou estaduais pegarem alguma fazenda ou às vezes qualquer área queimando canaviais, o que pode ocorrer? Além da multa também que eles possam estar, né, levando, né, os proprietários, também eles podem estar perdendo a plantação. Ou seja, o governo pode ir lá acabar retirando o produto e o proprietário ele não ter direito ao valor, né? Não ter o direito a nada. Então é um grande prejuízo. Foi de algumas das formas que o governo ele está, né, tentando, daí no caso, acabar mesmo, eliminar as queimadas nos canaviais, né? E aqui também eu trago para vocês algumas curiosidades, que aqui é uma usina, daí no caso, do Proálcool, né, onde que se faz todo o desenvolvimento do álcool, desde o plantio da cana-de-açúcar até a sua colheita e até se levar na indústria para estar se desenvolvendo, né, o álcool, ou também você pode estar pegando, girando açúcar, né? O açúcar cristal, daí no caso, como nós conhecemos, que ele é muito exportado também o açúcar aqui no Brasil. E aqui eu trago para vocês o último dado que nós tivemos dos estados produtores de cana-de-açúcar, né? Aqui no Brasil. Aqui não é um dados do dia 27 de junho de 2019. Então, os principais áreas, os principais estados produtores de cana-de-açúcar é São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Posteriormente, nós temos aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, que ele é mais novo, começou principalmente aqui em 2005,
e também no Mato Grosso. Alguns outros estados da região norte e nordeste também nós temos, mas ele é uma boa quantidade menor, né? Uma quantidade bem assim menor do que nas outras áreas, né? Ou seja, né, nessas regiões norte, nordeste, nós temos uma produção em média de 10 milhões de toneladas. Enquanto os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, nós temos uma produção acima de 40 milhões de toneladas, ou seja, 4 vezes mais, né? Em alguns estados ainda não existe umas estatísticas, né, corretas, ainda se existem essas plantações ou não, que daí no caso é Santa Catarina, o Acre, Roraima, Amapá e o Ceará. Então, são alguns estados que não têm essas estatísticas, mas provavelmente deve ter algumas áreas plantadas, mas deve ser áreas bem poucas, né? Então, eles se classificaram como sem produção. Então, essas são as principais características do programa Proálcool, como eles foram sendo surgidos e por que ele surgiu, e como nós conhecemos até os dias atuais. Já o carvão mineral também, que é uma outra fonte de energia, vocês têm que lembrar sempre que ele é considerado um combustível fóssil, né? Ele é a partir do minério não metálico, tá bom? Então, caso caia na sua prova, por exemplo, às vezes eles acabam colocando fontes de energias, o que significa cada fonte. Então, o carvão mineral, ele é considerado metálico, né? O minério não metálico, perdão, e é considerado um combustível fóssil, tá bom? No território brasileiro, o minério é encontrado em áreas restritas. Eu vou mostrar para vocês o mapa das suas localizações, que é principalmente nos 3 estados da região sul do Brasil, né? Em áreas restritas limitadas. Além disso, o carvão extraído não é de boa qualidade, tá bom? Então, por isso que grande fonte do carvão mineral utilizado aqui no Brasil, ele é importado, né? Ou seja, nós importamos de alguns países, como por exemplo, Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Canadá. Até o ano de 2019, que são esses dados, 50% do carvão mineral consumido aqui no Brasil ele foi oriundo desses países, tá bom? Então, são esses países que nós importamos grande quantidade de carvão mineral, haja vista que nas localizações, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, ele é um carvão mineral de pouquíssima qualidade, tá bom? No Brasil, uma das principais jazidas se encontra no Rio Grande do Sul, cuja produção é consumida pelas usinas termoelétricas locais. Então, o próprio Rio Grande do Sul, praticamente, ele já consome toda a sua produção, ou seja, eles retiram o carvão mineral do Rio Grande do Sul, propriamente, né? Daí, no caso, as usinas termoelétricas, elas acabam consumindo, né? Não tem como você abastecer o resto do território brasileiro. Hoje, cerca de 85% do consumo do carvão é para abastecer usinas termoelétricas, além de 6% indústrias de cimento, então o cimento que nós conhecemos hoje para construções de casas, residências, daí no caso, prédios, enfim, todas as características que se utilizam o cimento, também vai o carvão mineral na sua composição. Então, caso alguém tenha algumas vezes curiosidade, quando vê um saco de carvão, olha lá na sua composição que vocês vão ver que existe uma taxa pequena de carvão mineral também. 4% a indústria de papel de celulose, 5% a indústria de cerâmica, alimentos, secagens de grãos. Então, essas são as porcentagens, como que é dividido o 100% do carvão mineral aqui no Brasil, e ele é dividido em essas características principalmente. Lembrando que esses dados é de 2019, às vezes na sua prova já caiu alguns dados um pouco mais recentes, mas foi os dados que eu acabei encontrando no site do IBGE, tá bom? Então, essas são as principais características do carvão mineral. Como mesmo eu disse para vocês, aonde que nós extraímos as fontes de energia, daí no caso do carvão mineral. Olha só, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos em grande parte, né, dele, daí no caso, olha só, deixa eu pintar aqui para vocês, olha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e só mais na região sul aqui de São Paulo, mas áreas muito pequenas, tá bom?
Então, essas daqui são as principais áreas, né, que a gente pode classificar como produtoras, né, do carvão mineral brasileiro. Mas, como mesmo eu disse, eles têm uma qualidade muito baixa, por isso que nós não utilizamos muito eles. Por isso nós temos que importar grande parte. E aqui, pessoal, nós temos o quê? A extração, daí, no caso, do carvão mineral, né? Aqui nós temos, aí, no caso, os caminhões, depois nós temos os maquinários retirando o carvão mineral bruto, depois ele vai na indústria para ele ser refinado e ser separado. A parte boa que pode ser, né, utilizada e a parte que não pode ser utilizada também. Já sobre o programa nuclear brasileiro, pessoal, como que se desenvolveu também ao longo dos anos e por que que nós podemos classificar como um programa nuclear brasileiro? Lembrando que o Brasil não tem armas nucleares, tá bom? Nunca teve e não tem também, tá bom? E não existe algumas vezes expectativas para se ter também. Como nós sabemos que alguns países eles têm, né, essas características, né, Irã principalmente, Coreia do Norte também, né, eles têm essas características, né, ou existem grandes indícios deles estarem construindo armas, no caso, nucleares. O Brasil não tem essa característica, tá bom? Então, os primeiros resultados da divisão do átomo dos metais pesados, como o urânio e o plutônio, foram obtidos em 1938. Então, a partir de 1938 é que o Brasil começou a ter os primeiros resultados do programa nuclear, né? Que foi a partir da divisão do átomo em metais pesados, como urânio e plutônio. Isso vocês vão estudar principalmente lá na química, vocês vão estudar bastante sobre isso, tá bom? A princípio, a energia liberada pela fissão nuclear foi utilizada para objetivos militares. Então, no primeiro momento, o Brasil se utilizou, né, de toda a sua estrutura do programa nuclear para os objetivos militares. Mas, alguns anos depois, isso foi eliminado e foi utilizado principalmente para se fabricar, né, usinas para a energia elétrica também, como nós conhecemos hoje, né? As pesquisas avançaram e foram desenvolvidas com o intuito de produzir energia elétrica, como mesmo eu disse, né? No entanto, armas nucleares continuam sendo produzidas através do enriquecimento do urânio. Esse ponto que eu trago para vocês não é aqui do Brasil, como eu falei, principalmente a Coreia do Norte e o Irã, tá bom? São alguns países que eles enriquecem, né, o urânio e tentam-se, né, fabricar armas nucleares. O Brasil não tem essas características, tá bom? No fim da década de 1960, o governo brasileiro começou a desenvolver o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar a produção de energia atômica. O país possui a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, constituída por 3 unidades, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Ambas as 3 estão no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, lembrando, o Programa Nuclear Brasileiro não tem como finalidade fabricar armas nucleares, mas sim para fabricação de energia elétrica, tá? Lembrando sempre também que o programa nuclear, seja ele brasileiro ou de algum outro país, sempre existe o risco, daí no caso, né? Da sua contaminação, principalmente a partir do solo e das águas. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos sobre energia nuclear, que é isso que geralmente que o Enem ou a UEL eles cobram. Muito difíceis os vestibulares, eles ficarem cobrando datas. Quando começou o programa nuclear? Porque isso é decoração, né? É decoreba, né? Como a gente conhece. Os vestibulares e o Enem não têm essas características. Mas as características principais deles é saber principalmente as consequências ou os aspectos positivos ou negativos de qualquer linha da geografia principalmente, tá? Então, aspectos positivos, nós podemos classificar principalmente sobre as reservas da energia nuclear, são muito maiores que as reservas de combustíveis
fósseis, então vocês têm que guardar isso que é muito importante. Comparada às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear requer menores áreas. As usinas nucleares possibilitam maior independência energética para países importadores de petróleo e gás. Porém, nós sabemos, pessoal, que a energia nuclear ela é muito cara para se ter. É por isso que até mesmo as nossas energias aqui no Brasil recentemente estão sendo reajustadas, que nós estamos utilizando usinas termoelétricas principalmente, né? O que são muito caras. Tá bom? Agora, alguns aspectos negativos. Os custos de construções e operação de usinas são muito altos. É o que está ocorrendo aqui no Brasil e é por isso que aqui no Brasil nós temos uma das energias mais caras do mundo também. Possibilidade de construção de armas nucleares. Então, dependendo do país que vai querer construir uma usina nuclear, sempre alguns países, principalmente alguns países desenvolvidos, eles ficam meio ansiosos, ou eles ficam com medo desses países que vai construir uma usina nuclear, também está querendo fabricar ou desenvolver arma nuclear, como é o caso, como eu disse, do Irã e da Coreia do Norte. Destinação do lixo atômico também, porque as usinas nucleares, elas fabricam também, elas desenvolvem também um lixo atômico, ou seja, ele é muito perigoso para a nossa saúde e para a natureza e para a biodiversidade no contexto geral. Então, eles não conseguem ainda até os dias de hoje saberem para onde que eles vão destinar esses lixos. Então, existem algumas áreas isoladas onde que eles deixam esses lixos. Mas lembrando, esses lixos, pessoal, não fica a céu aberto, né? Sim, eles constroem algumas áreas, né? E eles muito resistentes, daí no caso, para eles estarem colocando este lixo, tá bom? Acidentes que resultam em liberação de material radioativo, né? Então, esse material radioativo, caso atinja alguma pessoa, ela pode estar morrendo na hora. Ou seja, porque o material radioativo, ele faz queimar a pele. É como se você fosse se queimar com fogo, tá bom? Então, derrete a pele, ele derrete a carne sua tão rapidamente que não dá tempo de você fazer nada. Por isso que eles são muito contras em construir usinas, né, nucleares. Porque alguns países eles têm algumas particularidades, né? Como, por exemplo, terremoto, vulcão, furacão e tornados também. Então, eles têm muito medo, daí no caso, ou até mesmo de tsunamis, tá bom? Então, eles têm muito medo de construir essas usinas e ter alguns desses fenômenos, tá bom? E acabar o quê? Destruindo a usina e esse material radioativo acabar vazando, né? E aqui é uma imagem, né, no caso, é a Angra 3 daí, tá bom? Que eu trago para vocês estarem vendo. Então, vocês podem ver, pessoal, que aqui nós temos o mar e aqui está a usina. Então, aqui no Brasil nós não temos umas características muito grandes de nós termos tsunami. Já tivemos no século passado, mas nós não temos há muitos anos. Então, no Brasil não temos terremotos de grande magnitude, nós temos sim baixos, né? Mas nós não temos como lá no Japão, tá bom? Então, esses são algumas áreas que alguns cientistas falam, né, até hoje, onde que não se poderia estar se construindo nem a Angra 1, nem a 2 e nem a 3. Por quê? Pode ser que no futuro o Brasil tenha algum problema, principalmente a partir das mudanças climáticas, que é o quê? A questões de tornados, furacões ou até mesmo, pessoal, algumas tempestades muito severas, né? O que possa acabar destruindo alguma usina nuclear e aquele material radioativo acabar vazando, né? Então, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Que os biocombustíveis são utilizados em alguns países. E aqui no Brasil, os biocombustíveis mais utilizados é o etanol, ou conhecido como álcool, biogás e o biodiesel, né? A produção de carvão mineral é destinada para a geração de energia termoelétrica e como matéria-prima, principalmente para as indústrias siderúrgicas.
Sua produção no Brasil está concentrada nos estados de Santa Catarina, no Vale do Tubarão, no Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Jacuí, e aqui no Paraná também e no sul de São Paulo, mas com uma quantidade bem mais reduzida. A energia nuclear, também um recurso energético utilizado no país. O seu uso ele foi idealizado na década de 1960 e implantado a partir de 1969, com a criação do Programa Nuclear Brasileiro, sob a argumentação para a energia hidroelétrica, e é o que é utilizado até hoje, tá? Agora vamos fazer uma questão, como que este assunto cai na nossa prova, né? Como que possa cair isso no vestibular da UEL, o Enem ou algum outro que vocês possam estar fazendo. Universidade Estadual do Ceará, em 2014, eles perguntaram: o Proálcool foi um programa governamental que teve dentro de suas metas produzir um combustível que ajudasse o Brasil a conseguir sua autonomia energética. Atente para as seguintes afirmações relacionadas a essa iniciativa. Alternativa número 1. O álcool tem um elevado custo de produção em virtude das extensas áreas de plantio de cana-de-açúcar. 2. Este programa conseguiu reduzir em quase 90% o consumo atual de gasolina e diesel nas cidades brasileiras. 3. O Proálcool promoveu o desenvolvimento de uma tecnologia inteiramente nacional, além de gerar um combustível menos poluente que a gasolina. É correto afirmar que a seguinte afirmação é qual ou quais? A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 3 e D, 2. Pause esse vídeo, depois vocês voltam para vocês verem a resposta correta. Então, a resposta correta é a 1 e a 3. Por quê? A 1 fala assim: o álcool tem um elevado custo de produção em virtude das extensas áreas de plantio de cana-de-açúcar. Sim, pessoal, hoje já se reduziu bastante esse custo, mas mesmo assim é considerado uma produção ou uma das produções da monocultura de elevado custo. Tá bom? Então, por isso que o Proálcool e por isso que o álcool que chega nos nossos postos, lógico, né? Nós temos toda a base no caso, impostos que são cobrados, né? E algumas outras tributações, né? Mas mesmo assim, né? Ele tem um elevado custo, tá bom? A sua produção. E a 3, que também que está correta. O Proálcool promoveu o desenvolvimento de uma tecnologia inteiramente nacional? Sim, só o Brasil que tinha, né, essa tecnologia, né? Alguns outros países hoje já se tem também, mas naquela época era só o Brasil que se desenvolveu essa tecnologia, né? Ele é inteiramente nacional, além de gerar um combustível menos poluente que a gasolina. Sim, é muito menos poluente do que a gasolina, né? Até os dias atuais, né? Ele é muito menos poluente. Por isso que até mesmo alguns países eles querem eliminar, né, no caso, a gasolina para as próximas décadas e ter somente o álcool, né? E por que a 2 está errada? Este programa conseguiu reduzir em quase 90% o consumo atual de gasolina? Não, nós vimos lá que foi 60%. Não foi 90%. E o diesel? Não, pessoal. O diesel ele não foi substituído. Até hoje os caminhões eles são abastecidos em diesel. Não existe caminhão ainda, pessoal, com a tecnologia fornecida de álcool. Tá bom? Os caminhões, eles podem, agora mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, eles vão ser daqui a algumas décadas de energia elétrica. Aí sim, mas não de álcool, tá bom? Então, nessa alternativa, ela está errada. Bom, na nossa próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ter uma aula 13 e ela vai ser única, tá bom? Ela vai ser parte única, que vai ser as fontes de energia 2. O que nós vamos estudar? Energia hidrelétrica, nós vamos ver o biogás e energia solar. Preste muita atenção nesses 3 itens, que eles são muito falados, muito comentados nos meios de comunicação e também no governo, né? Que eles pretendem o quê? Incentivar e investir também, principalmente na energia solar e no biogás para próximas décadas. Lembre-se, a COP também 26 falou muito deste assunto também, principalmente energia solar para reduzir, né, no caso, o aquecimento global. Bom, até a próxima aula. Vocês vejam e revejam essas aulas quantas vezes
forem necessárias. Faça os exercícios quantas vezes forem necessários também. Faça exercícios que também eu deixarei lá na sala do Class para vocês também. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo pelas redes sociais ou também por e-mail. Abraço, até a próxima aula. Tchau, pessoal!